Tio Paulo, Preciado voltou da Copa, ponta. Esquece a lateral. Lateral o Alan Franco. Põe os dois para correr do lado. Tô falando sério, não tô de zoeira não. Você, torcedor do Atlético, vamos fazer a hashtag. Preciado ponta, Franco lateral. Hashtag. Marca o tio Paulo e marca o Barba. E vamos mandar pro povo lá do Atlético. Não pode ser diferente disso. Esquece o Franco na volância, esquece o Preciado de lateral. Ponta. E o Minda, reserva do Preciado. E o Minda é banco. E o Minda é banco. Reserva do Preciado. Aí é loucura. Ué, se ele tá voando tá por ali. Voando na Copa, até pô. O técnico dos caras, que é o BKTS, optou. Olha lá, o Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus Izep para o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Atlético. Boa sorte nessa nova etapa, Izep. Se o Izep tiver juízo, cabeça boa, bola ele tem. Não tem, galera? Tem. Eu acho que teve poucas oportunidades, mas aí não dá pra gente poder também entrar muito em detalhe, porque a gente não acompanha treino, né? A gente sabe de algumas situações extracampo que a gente já falou aqui, mas tem um futuro, acho, promissor. Aliás, falando até, pegando o gancho do Izep para poder falar de categoria de base do Atlético, a gente fala muito da geração do Sub-17, né? O torcedor aumenta aquela expectativa de ver, Elton, né? A transição para ver possivelmente esses jogadores no profissional. Eu tinha até a informação de que o Riquelme poderia ter uma oportunidade de treinar agora com o profissional, mas eu acho que ela vai ser um pouco retardada por essa situação dele estar lá na Granja Comari, participando de um período de treinamento junto com a seleção Sub-17. Ô, Brenão, eu acho que merece o destaque, não vou falar o nome aqui de cada um, né? Ter o destaque necessário nesse momento, né? 5 convocados, o Cruzeiro teve um, como que ele chama? O Eduardo Pape. Isso, o Cruzeiro teve um e o Atlético teve 5 convocados. O Samuel Rodrigues, né? Os irmãos Rodrigues foram convocados, né? O Samuel Rodrigues e o Vinícius Rodrigues são irmãos gêmeos. O Riquelme, que a gente já falou que merece uma passagem pelo time profissional o mais rápido possível. O Gomide, que foi um outro destaque também que o Atlético teve aí nos últimos campeonatos. E o Gabriel Veneno. Então, 5 jogadores convocados pelo Atlético e eu concordo com o Breno. Eu acho que isso tem um grande significado. Eu acho que isso pode representar muita coisa para o Atlético. Quando a gente fala ter cuidado, eu não falo para esconder esses atletas, né? Porque às vezes muita gente escuta a gente falando assim, o Atlético tem que ter cuidado com esses atletas. Não é para esconder eles. O Atlético precisa mostrar esses atletas. O ter cuidado é saber a hora de colocar, saber o momento ideal de pegar e dar mais minutos para esses atletas, não colocar eles no olho do furacão. Muita gente acha que às vezes é na dificuldade que se vem a oportunidade. Isso funciona em determinados momentos, mas o máximo que você puder colocar esses meninos numa condição boa para que eles possam jogar com tranquilidade, sem a responsabilidade de um caminhão de areia nas costas dele, tente colocar eles na boa, para eles pegarem e desenvolverem o melhor futebol para eles. Então o Atlético tem esses jogadores em diferentes funções do campo. Diferentes funções, você tem lateral, você tem volante, você tem um armador, você tem atacante. Então, assim, isso é importante para o Atlético. Você está revelando mesmo, colocando na seleção brasileira, jovens promissores em diferentes funções do campo que podem ser muito importantes para o Galo na sequência aí da temporada. Principalmente, eu acho, o aspecto do Samuel Rodrigues, que é um lateral direito. O Atlético tem uma carência em relação a essa questão de lateral, até propriamente no profissional, que existe ainda, né, toda uma desconfiança, até pelo Natanael, pelo Preciado, que está lá na seleção. Inclusive, falando em seleção, cara, tá me surdo. Eu tô meio sem entender como é que o Minda entra o segundo jogo seguido, que o Minda nem entra, né? Ontem eu tava na expectativa de ver o Minda entrar lá para ajudar a seleção. E o Preciado entra no final dos dois. Entra no segundo tempo e tal. E o Alan Franco mostrando regularidade como lateral direito lá na seleção. Mas, enfim, é uma boa notícia pro torcedor do Atlético. Se sou dono do Atlético, eu chegava e falava, nunca mais deixa de jogar na lateral. No meio, né? Nunca mais deixa de jogar na lateral. Não, vai jogar na lateral, nunca mais vai deixar de jogar ali. É ali, você falou fixado. Não, falei certo. Não, você não prestou atenção. Não deixar de jogar na lateral. Nunca mais deixar de jogar na lateral. Porque ele não jogou? É porque a frase ficou... Não, você tem dificuldade. Mas nunca mais deixe de jogar como lateral. Se eu sou dono do Atlético, Alan Franco, você é lateral. Não. Isso você, se eu fosse o dono, você falaria. Eu falaria diferente. Alan Franco, você nunca mais vai deixar de jogar na lateral. Nossa, lá, fica lá, não sai de lá. De outra forma, o BKTS prestou relevante serviço ao Atlético, gente. Peraí, ué.
O BKTS prestou relevante serviço pro Atlético, porque o BKTS ensinou pro Barba o que faz com o Preciado e com o Alan Franco. E até comida, sacanagem. Não, e até comida comida. Calma só. É porque se você vai escalar. Ô, gente, falando sério. Eu não tô entendendo mesmo. Tô falando sério, eu não tô zoando. Eu posso brincar às vezes, mas eu tô falando sério. O Preciado de ponta, o Alan Franco de lateral, o Atlético já resolve 2 problemas. Não, mas e as carências? 2 problemas. A carência no meio campo. Calma, nós vamos chegar lá. Tem que chegar, tem que Calma. chegar. O Thomas Pérez vai ficar? Não, né? Ué, Vai, até o final do ano. Só até o final do ano. Tem contrato até o final do ano. Não vai ser adquirido. Não vai ser adquirido, então. Não vai ser Até o adquirido. momento, não. Meio ano Então, ainda pra tem ficar problema no meio campo ainda. Continua com problema no meio Mesmo campo. com o Thomas Pérez aqui. Por que Atlético e Cruzeiro eles não dão as mãos e vão no mercado? Cada um buscar um volante bom, hein? Eu tô dando conta. O Atlético tem 1 ano e meio. Quem é melhor, o Spindle ou o Tio Paulo? Eu acho que assim, cara, o Paulo Brax, a gente estava analisando agora na rádio e a gente levantou bons nomes que o Brax conseguiu trazer para o Atlético. Né? A gente pode apontar aí Lodge, Vitor Hugo, Maicon. Cara, o Minda, eu vejo potencial no Minda. Eu vejo potencial. O Cassiera eu já tenho minhas dúvidas sobre a capacidade do Cassiera. Eu acho que a Sierra ruim. Tressolde bom. O preço que ele foi adquirido. Mas eu acho que ele é um jogador. Eu tô aqui falando desde Você acha útil? Útil. Tem Eu um falo, amigo o Cassierra, Eu acho o Minda mais útil. eu falo, o Cassierra vai ajudar, Eu não acho Enquanto Cassierra. o Você Hulk acha estava mais aqui, útil? eu questiono, por exemplo, os valores. Eu acho que os valores Cassierra que também? o Cassierra foi adquirido, assim, eu questiono. Pô, o Cassier fez uns Tanto bons ele jogos. Eu Minda, acho que tá? só o Guilherme que me ajudaria Só aqui uma nessa coisa, resenha. eu O Guilherme estaria ao meu lado. Eu Qual contesto os Guilherme valores. Souza, melhor Eu que o contesto Lodge. os valores do Cassierra e do Minda. Do O Minda eu Minda não tá- questiono, não. O Minda porque foi próximo do é Cassierra. jovem Não, ainda, é uma aposta Foi para próximo virar. do Cassierra. 7 milhões de euros. Um é 7, o outro 8 milhões de euros. O Minda é mas aposta com capacidade e sendo jovem é isso mesmo. Cara, mas aí o Arroio custou 8 milhões de euros. Você tem apostas que eu acho que são mais interessantes. O Minda O tem próprio 30 Arroio anos. eu considero mais interessante do que o O Minda. Cassiera tem 30 anos, né, gente? Isso. 31, vai fazer 31. Não, 29, não. Não, é 30 anos. 30 anos Não, já. não chega- 8 milhões de euros dá 30 anos. Meu Deus do céu. Eu acho que é 29 mesmo. Vai que o HG, você não me perguntou não, mas assim, eu vou por currículo, tá? Por currículo ele é de Spindle. Porque o trabalho do Spindle aqui também é ruim. Eu não acho bom, não. Mas por currículo, o Spindle pra mim é Pois é, superior ao Brax. mas aí o trabalho do Paulo Brax com autonomia e sem autonomia, a gente já viu que é um trabalho ruim, por onde ele passou. Sim. O trabalho do Spindle com autonomia foi bom, e o trabalho do Spindle no Cruzeiro hoje eu não sei mesmo se ele tem total autonomia como diretor de Entendi. futebol ou se não tem. Por quê? Por vezes Eu a acho que gente ele tá no fica guarda-chuva do cobrando dos Joaquim. caras, mas quem segura, às vezes é quem está acima, né? Imagina o Pedro Daniel dizendo, Paulo, não dá para ir, não vai que não dá. Sim. Aí a gente vai, obviamente, cobrar do Paulo. Só que a questão da autonomia você também conquista. Ela pode ser uma maneira de você negociar para você trabalhar no clube. Cara, eu vou ter autonomia aqui para, né? Sim, Porque, sim. Pedro, você está dizendo que não é para eu ir aqui, mas, porra, Mas acho que nós mesmo- perdemos o Hulk, outros jogadores saíram, então nós temos caixa, temos que suprir isso aqui. Mesmo Eu sem autonomia, esses caras têm que brigar mais. Cara, né? mas eu Brigar, acho que- ó, eu preciso Thiago, disso, a gente precisa Thiago, disso, a gente tem que resolver Thiago, isso. eu acho que isso passa até no perfil do treinador. Eu vejo o Arthur Jorge com uma autonomia muito maior do Eu que o também Barba vejo. dentro do Sim, Atlético. também vejo. Não, mas assim, Isso- a gente não pode isso- considerar o início de temporada, Thiago, a janela Thiago, feita pelo Spindle no mas início da isso- temporada, então, buscando mas o isso- Chico da Costa. Isso pode minimizar a força do diretor de futebol. Não, eu entendo o que você está falando e tendo a concordar. Eu só estou dizendo assim, eu preciso analisar o trabalho do Spindle e do próprio Brax no macro. Eu não consigo pegar e falar assim, esse ano. Porque se eu pegar o trabalho do Brax, e aí pensando especificamente em contratações, cara, o Brax buscou o Biel no ano passado. O Brax deu um contrato longevo pro Dudu, que eu até achava certo na época, que o Valu sempre falou que não, e tem que dar uma palmatória, o Valu estava certo naquele momento. Aí você vai olhando as contratações feitas na janela passada. Não, o Renier é o pior de todos para mim. Eu acho que o Renier, Renier, nada contrato justifica o Renier estar aqui. 5 anos de contrato? 5 anos de contrato, nada. No caso do nada. Spindle, eu olho mais pro que ele fez no período em que estava aqui o Tite. Cara, ele não tem como você ir lá buscar o Chico da Costa do jeito que foi. Aliás, Você bate e briga. Não vou buscar Ontem à não. noite eu tava lá no Gore Grill, lá no Rafa. Ele não tava lá não, mas eu tava lá. Fui lá comprar uns espetinhos. Ó, bom. Aí tô lá e tal. E aí sempre chega alguém para trocar uma ideia e tal. E chegou um cara para perguntar para mim
sobre esse negócio de idas ao mercado e tal, eu não vou me lembrar o nome dele. Essa é 5 anos. O Renier é o primeiro no Atlético, nos últimos 5 anos já é o Renier. Não, o Atlético teve Denilson, aquele centroavante, lembra? O pior jogador. De Santo. Não, Gente, porque pediu agora recente. De Santo foi em 2019. Não, ele falou nos últimos 5 anos. 5, 6, 7 anos. Nos últimos 5. O pior de todos é o Renier. Depois, Biel, você não acha? o Biel, segundo. do Cruzeiro tem uma Terceiro. Vamos pensar mais um no Atlético. Não, tem muita gente. Pô, se o Paulo Brax trouxe 2 dos 3 Júnior Santos, pronto. Júnior Santos. Se o Falei Paulo 3. Brax trouxe 3 dos Você 2 falou piores, 3 então bem você já sabe, atuais, né? hein? Ah, mas No Cruzeiro. 3. Esse período de 5 anos engloba um período de Série B. Chico. Então, O tem Chico? muita Não, gente... fala mais recente agora. Fala do Tem Cruzeiro gente mais pior. recente. Chico da Costa. Falei da um. Costa. Chico Quem da mais? Costa. Minha cabeça tá ruim, bicho. Gente. Aquele, o Tem que foi... o paraguaio. Peralta. Lembrei junto com você. Peralta. Mais um. Peralta. Gamarra. Gamarra jogou 2 jogos. Só que o Galo liberou os atletas, que são eles, Alan Franco, Alan Minda, Preciado e Júnior Alonso, no dia 1 de junho. Então, temos essa primeira situação que a gente tem que observar. Lembrando que cada atleta do Galo convocado, o Galo ganha por dia, em cima de cada atleta, $11 mil. Ou seja, temos 4 atletas convocados. 4 atletas convocados vezes $11 mil, dá nada mais nada menos do que $44 mil por dia que eles estão lá na Copa que o Galo recebe, né, prestando serviço às suas respectivas seleções, Equador e Paraguai. O dólar está na faixa de 5,10, 5,15, fica variando, mas o dólar está nessa margem de erro aí, 5,10, 5,15, né? Só que aí temos o porém. Vai ser contado os 14 dias, que é a partir do início da Copa, até ontem, porque eu estou fazendo só a primeira fase, tá? Só a primeira fase dessas 2 seleções, que terminou ontem. Ontem, quinta-feira, dia 25, tivemos Paraguai e Austrália, 0-0. Tivemos Equador e Alemanha, 2-1 para Equador. Ali acabou a primeira fase para as 2 equipes. Então, vai contar esses R$220 mil, conta a partir de 1/6, quando os atletas foram liberados, ou a partir de 11/6, quando os atletas iniciaram, quando a Copa do Mundo se iniciou. Fica essa dúvida, mas independente disso, eu vou passar as 2 situações para a gente não ter erro aqui, né? Diminuir ao máximo a margem de erro. Se considerada 14 dias, o Galo já embolsou R$3.080.000 na primeira fase com esses atletas. Se considerar os 25 dias, que é desde quando o Galo liberou no dia 1/6 até ontem, que acabou a primeira fase, R$5.500.000, ou seja, o Galo já garantiu no bolso 3 a 5,5 milhões de reais. Repito, se contar desde o primeiro dia que foi liberado, 5,5 milhões. Se não contar, se contar só quando começou a Copa até ontem, acabou a primeira fase, R$3.080.000. Fica nessa faixa aí, beleza, galera? Então já é uma boa grana só na primeira fase. Mas vamos lá. Os 2 atletas, foram para os 2 clubes, né? Os 4 atletas das 2 seleções foram classificados, né? Conseguiram classificar por 16 avos, ou seja, mais dinheiro entrando para o clube. Então, além desse valor que já foi adquirido na primeira fase, na fase ali de grupos, temos agora 16 avos. Vamos pegar o primeiro passo, que é o Paraguai. Aí você vai falar assim, nossa, mas Paraguai? O Alonso já nem é do Galo mais, já foi anunciado pelo outro clube, mas enfim, já foi dito que vai jogar no Atlanta United da MLS. Sim, mas ele tem contrato em vigência conosco. Enquanto ele tem contrato em vigência, ele é jogador oficialmente do Clube Atlético Mineiro. E se ele é jogador oficialmente do Clube Atlético Mineiro, quem tem direito a esses $11 mil é o Galo, tá? Então, passado a primeira fase, explicado para vocês as 2 situações e o valor arrecadado nas 2 situações, vamos agora para o 16 avos, porque ontem o Paraguai empatou 0-0 com a Austrália e classificou em 3º lugar, tá? Existe uma grande chance do Paraguai jogar ali contra a Alemanha. Então teremos de
50 combinações em 45. O Paraguai tá pegando a Alemanha. E esse jogo, a princípio, é na segunda-feira. Mas é isso, vamos seguir torcendo. E, obviamente, também, além desse valor, tem a vitrine, né? Que os atletas ganham, né? Mas é isso. Preciado é reserva, o Alan Franco é titular absoluto, e o Alaminda é reserva, jogou o primeiro jogo titular e o segundo e o terceiro não entrou em campo. E o Preciado foi reserva em todos, se eu não estou enganado, mas entrou em campo também em todos, né? E o Alan Franco titular em todos, querendo ou não, é vitrine e é dinheiro entrando na conta. Então, gente, vocês tenham gostado desse detalhe aí, beleza? Fala galera, passando aqui rapidinho só para pedir vocês o like, daquela moral e deixar aquele convite para quem tá chegando agora e ainda não conhece o canal, tá? Fique à vontade aí, esse canal aqui é de vocês, tá? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu like para dar aquela força pro canal, tá? Fique à vontade aí para tá deixando aí a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo nesse canal, para você também participar do canal e ajudar aí também o canal a continuar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, deixo aquele meu forte abraço, mas antes, quero só lembrar a todos aí, antes de sair, para estar verificando a sua inscrição e o sininho de notificação, se ele está ativado, para você não perder nada toda vez que sair uma notícia atualizada aqui do Galo, tá bom? Um forte abraço, galera, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!